Hello! Mais uma vez aqui com vocês pra gente conversar um pouco sobre relacionamento, né? Esse tema que parece tão fácil, tá na boca de todo mundo, de tudo que é coach, mas que a gente precisa dar a sua devida atenção. Afinal de contas, muitas das vezes partilhamos ao lado de uma pessoa, né? Bons anos, muitos anos, e a gente tem que se perguntar: tá valendo a pena? Não valeu? Enfim, eu devo ou não continuar com esta pessoa? E se você ainda não sabe, meu nome é Bárbara Freitas, né? Aqui nessa comunidade, se inscreva no canal, dá o seu like ou o seu dislike. Eu falo isso, gente, vocês vão achar que é chatice minha, porque todo vídeo tem essa história, né? Mas é porque é o seguinte, quando a gente não gosta, a gente não esquece de deixar o dislike. Mas quando a gente gosta, muitas vezes a gente esquece de dar a florzinha, de dar o coração. Então, por isso que eu peço pra você, já deixa seu like aí. Se você não gostar, tá tudo bem. Eu não vou brigar com você. E aí você deixa seu dislike. Mas enfim, se inscreva no canal, assista o vídeo, depois compartilhe com alguém que você julgar interessante, tá bom? E se você quiser ainda mais profundamente, manda um comentário, deixa seu comentário aí no vídeo, tá bom? Mas vamos lá, vamos falar sobre esse assunto. Você deve ou não permanecer com essa pessoa que está com você? Olha, esse é um assunto super delicado e assim, como advogada, o que eu posso dizer para vocês? Obviamente que eu faço vários divórcios, várias dissoluções de união estável e tenho amigos, pessoas próximas, pessoas não tão próximas, mas que de alguma forma compartilham um pedacinho, né, da vida delas. E no escritório como advogada, eu vejo esse feedback de muito tempo junto, ou seja, casado, ou união estável, e a pessoa fala assim: não valeu a pena, eu perdi os melhores anos da minha vida com fulano. Que eu fiz? Não consegui fazer nada. Então, por isso que eu resolvi gravar esse vídeo, porque a gente precisa clarear algumas coisas, sabe? Não dá pra gente ficar sempre fingindo que não tá vendo, quando o negócio tá bem ali, tá bem, é muito objetivo, tá muito claro. E eu tô aqui hoje, só abrindo um parênteses, né, com essa coroa aqui, que é a roda de sabores do café especial. Então, eu, como sendo Bárbara, bem aleatória, né, resolvi falar sobre isso. Eu acho linda. Mas vamos lá, né? Seguimos aqui. E quais que seriam? Eu vou dar assim para você responder 5 perguntas para mim. Que essas 5 perguntas elas vão nortear a sua resposta, a sua reflexão, tá? E aqui, eu como advogada e também como pós-graduanda de psicologia e, enfim, amante desse assunto, jamais eu posso virar para você e falar que você tem que tomar tal atitude, tal caminho. Isso cabe somente a você. A gente precisa dar o cenário, né? Dar as questões e que você reflita, mas reflita de uma forma racional, tá? E a gente precisa deixar um pouco as emoções no devido lugar, sabe? Muitas vezes a gente tem que ser racional mesmo. E a primeira pergunta: você ficaria feliz ou contente se alguém dissesse pra você que você se parece com ele ou com ela, com seu parceiro ou com a sua parceira? Gente, eu vou colocar aqui, quando eu falo ele ou ela, eu tô me referindo ao seu parceiro, tá? Então, sem neuras com essa questão, tá bom? Você se sentiria alegre, contente assim? Você parece com seu companheiro, com seu marido. Você ficaria feliz? Ou você ficaria triste? Essa é uma pergunta que vale muito a pena a gente refletir, tá? A segunda pergunta, né? Você continua sozinha ou tá só preenchendo alguns vazios na sua vida com a companhia dele? Essa é difícil da gente responder pro outro, no caso pra mim, se a gente estivesse conversando pessoalmente. Sabe por quê? Isso eu já passei isso enquanto mais nova, o medo da solidão. Muitas vezes a gente não faz a distinção, né, do que é solitude e solidão, mas quando o amadurecimento ainda não está no seu auge, ou enfim, a gente não quer crescer emocionalmente, a gente tem aquele medo de ficar sozinho. Então, para não ficar sozinho, a gente acaba encarando qualquer coisa. E quando a gente não sabe o que quer, qualquer caminho serve, né? E é mais ou menos isso que acontece nos relacionamentos. Então, muitas das vezes a gente, para não ficar sozinho mesmo,
por N razões, muitas vezes porque todos os seus amigos próximos estão em um relacionamento sério, comprometidos, você se sente deslocado, você não gosta de estar sozinho, de estar aproveitando a solitude, e aí encara qualquer pessoa. Essa é uma pergunta muito séria, porque se você falar para mim assim, não, eu tô só preenchendo vazios, a gente precisa ponderar, pisar no freio e falar, não, que vazios são esses que você aceita que qualquer um preencha? E será que está preenchendo mesmo? Qual é o preço que você está pagando por esse preenchedor muito mambembe, né? Muitas aspas. Então aqui fica essa perguntinha para vocês. A terceira, se você pode ser quem você é, sem máscara, sem vergonha, se você tem a liberdade de ser você mesma, de poder rir alto, de poder dar gargalhada, de poder conversar com quem você assim desejar, isso é muito sério, porque quando a gente está no flerte, muitas vezes ali no início do relacionamento, ficando, a gente não tem essas podas, porque tudo é legal, tudo tá bacana. Mas quando o relacionamento começa a engrenar, e ele engrena, se torna um namoro, depois um casamento e tudo, ou uma união estável, não importa, começa as tesouradas, você começa a ser tesourada. Então você já não pode mais ser você mesma. Você sente vergonha de usar as roupas que você usava antes. Aqui eu preciso fazer um parênteses, tá, gente? Não tô falando aqui de amadurecimento, porque quando você amadurece, você muda muitas vezes o seu vestuário, sua forma de maquiar, mas isso nada tem a ver com o seu parceiro, tá? Então, assim, a sua liberdade não é tolhida quando você amadurece nesse quesito. Mas quando a sua liberdade é tolhida e o seu parceiro começa a te podar e você não tem a liberdade mais de ser quem você é, aí a gente também pergunta assim, cara, o que eu tô fazendo nesse relacionamento? Até onde tá valendo a pena isso? Obviamente aqui eu fiz um roteiro, né? Porque eu sou dessas que precisa de roteiro. Eu sei que empobrece meu vídeo aqui, mas vamos lá, né? E aqui a outra pergunta. Você está apaixonada por ele? Amando? Apaixonada, quando eu digo assim, paixão, a gente remete muito ao início, né? Mas esse sentimento, esse amor, esse gostar, é parte dele, é o todo? Ou simplesmente você está romantizando aquilo que não existe? Você está criando algo que não existe e está gostando disso? Por que eu tô te perguntando isso? Porque quando a gente tem um relacionamento, às vezes, e aqui por vezes mesmo abusivo, a gente romantiza aquela perseguição como cuidado. A gente romantiza o ciúme como cuidado. A gente romantiza quebrar seus objetos, reclamar do seu decote, do tamanho do seu cabelo, do batom que você usa como cuidado. Não, sou eu que cuido de você. Ou então frases assim, se não sou eu na sua vida, quem é que vai cuidar de você? Então, cuidado quando a gente passa a romantizar certos atos do nosso parceiro que denotam total violência psicológica, violência moral e por aí vai. Então, isso você não tá gostando, você tá com medo, acomodada, tem medo de tomar outras atitudes, de sair desse relacionamento. Isso é muito perigoso. É uma linha muito tênue de um relacionamento ruim para resvalar para um relacionamento abusivo, tá? Isso aqui daria um outro vídeo que a gente conversa sobre isso em outro momento, tá bom? E a última pergunta que aqui eu preciso dizer a você se você tivesse uma filha com esse seu parceiro, você gostaria que ela namorasse uma pessoa igual o seu parceiro, o pai dela, a mãe dele? Você entende do que eu tô te perguntando? São perguntas muito simples, mas que elas revelam muita coisa desse relacionamento. Então, quando você começa a se questionar, meu Deus, eu não queria nunca que minha filha namorasse uma pessoa igual a ele, que casasse com uma pessoa igual a ele. Muito pelo contrário, eu quero que ela busque o oposto. A gente precisa refletir sobre esse relacionamento.
precisa refletir. Essas perguntinhas, essas 5 perguntas muito básicas, muito simplórias, de colocado aqui nesse vídeo, obviamente que eu não tenho a pretensão de enxugar o assunto, né? Porque quem sou eu na fila do pão, né? A gente teria que conversar por muito tempo, então algumas horas aí, de uma conversa muito sincera. Mas essas 5 perguntas, elas te dão um norte, um direcionamento, mesmo que raso, sobre como esse relacionamento está. Então, anote aí, eu vou repassar aquela rapidamente com vocês, tá bom? Se você gosta de se parecer com ele, né? Se alguém comentar isso com você. Se você tá sozinha em alguma parte desse relacionamento, tá cobrindo alguma coisa, né? Se você pode ser você inteiramente, ter a sua liberdade, enfim, nesse relacionamento. Se você não está romantizando algo que não existe, tá, nesse relacionamento. E a última pergunta é se a sua filha namorasse uma pessoa igual ao seu companheiro. Você ia gostar? São perguntas, como eu disse antes, simples, mas que vale a pena a reflexão. E eu trago elas aqui para você porque eu acho importante a gente debater esse assunto. Porque tempo é algo que não volta. Eu costumo dizer sempre que o tempo ele é igual um cigarro. Fumou, o cigarro acabou, não tem como fumar ele de novo. Assim é o nosso tempo. Então a gente está todos os dias, quando você acorda vivo pela manhã, é o seu tempo que está renovado, você tem mais 24 horas, né? Então por isso essas 24 horas são muito importantes. E dividir a vida com alguém exige muitas coisas. Exige da nossa parte, a gente precisa ter empatia, a gente precisa servir, que uma relação é muito feita disso, um caminho de mão dupla, tanto eu quanto meu parceiro. Então a gente serve um ao outro, existe o amor, existe a admiração, existe a parceria, empatia, respeito e por aí vai. Então quando você está num relacionamento que você não tem nada disso, ou se você tem uma coisa, e aqui eu preciso dizer pra você, quando você tem algum desses elementos que eu citei, você tem um outro, tá? Não vem pra mim contando balela, que porque eu tenho isso, mas não tenho. São coisas que costumam andar juntas. A gente tem toda a possibilidade de ter uma vida a dois muito feliz. E aqui, lembrando que felicidade não é algo contínuo, tá? Isso é filme de Hollywood, é princesa, príncipe encantado, isso não existe, tá? No mundo real que eu e você, nós vivemos, isso, felicidade, são momentos de felicidade. Então, você precisa estar nessa jornada da vida com alguém que te faça bem. Se você tendo todos esses elementos, você tem isso. Quando você não tem, você está perdendo seu tempo. Aquilo que eu citei antes, que é fugaz, tá acabando, que tá passando, um dia a mais, cada dia a mais com essa pessoa, que te faz infeliz, que você tá acomodada simplesmente por não se aguentar só. Sinto de dizer que você tá perdendo seu tempo e você só vai valorizar isso aqui daqui a alguns anos. Depois de muita terapia, enfim, ou depois de conhecer uma pessoa fantástica e ver o quanto que você perdeu um tempo com uma pessoa bosta. Então, reflita sobre o que eu disse, vê se isso faz sentido. Se fizer sentido pra você, compartilhe esse vídeo com algumas pessoas, com alguém, enfim. E não se esqueça de deixar o seu like, o seu coraçãozinho. E se não gostar, tá tudo bem. Deixa o seu dislike. Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra vocês e tchau, tchau.